Bom, se a gente lê um artigo acadêmico recente hoje em dia, ou até mesmo um relatório corporativo, e esbarrar naquela expressão tipo uma rica tapeçaria de relações sociais, olha, tem uma probabilidade imensa de que nenhum ser humano tenha escrito isso. Nossa, com certeza. A chance de ser um robô é enorme. Pois é, na verdade, há uma grande chance de a gente estar lendo o subproduto de um algoritmo, né, tentando imitar o pensamento humano. E imitando com aqueles clichês de sempre, sabe? Exatamente. E hoje a gente vai explorar justamente como a nossa inteligência coletiva e a nossa forma de produzir conhecimento estão sendo ah, silenciosamente sequestradas por esses clichês robóticos. Boas-vindas a quem acompanha o Ponto Datacast. Muito obrigada, estou super animada para a nossa conversa de hoje. E eu que agradeço a sua presença. E no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai muito além daquela discussão superficial, sabe? De tipo, proibir ou liberar o uso de inteligência artificial. A gente vai investigar um roteiro analítico de como usar essas ferramentas sem perder a alma do texto e, mais importante, a integridade da pesquisa. E esse é um debate que, assim, não permite mais adiamentos, né? A adoção desses modelos de linguagem de grande escala, os famosos LLMs, aconteceu numa velocidade absurda. Sem precedentes, né? Totalmente sem precedentes. O meio acadêmico que, tipo, tradicionalmente opera com uma cautela extrema, um conservadorismo metodológico super rigoroso, de repente abraçou essa tecnologia quase que da noite para o dia. O pessoal caiu na sedução da eficiência absoluta, né? Sim, foi uma promessa irresistível de eficiência. E para guiar nossa análise hoje, a gente tem uma fonte incrivelmente rica, que é o artigo recém-publicado agora em 2025 na revista de Sociologia e Política. Ele foi escrito pelo pesquisador Rafael Cardoso Sampaio e o título é Escrita Acadêmica Ética, Responsável e Humana com Inteligência Artificial. É um texto excelente. Muito bom mesmo. E o que chama atenção logo de cara, olha, é que o objetivo do autor não é demonizar a máquina. Ele propõe um guia de 5 fases, baseado em 3 pilares fundamentais. Exato. Ele foca no uso ético, que basicamente significa não fabricar dados e não plagiar, óbvio. Tem o uso responsável, que foca muito em transparência e privacidade. Aham. E o pilar humano, né? Que é a defesa, assim, intransigente da agência e do pensamento crítico de quem está escrevendo. Certo, vamos destrinchar isso, porque antes da gente revelar esse guia de 5 fases para a solução, a gente precisa entender o problema, né? Com certeza. A gente precisa primeiro dissecar essa armadilha da eficiência. O artigo aponta 3 perigos profundos para nossa cognição quando a gente simplesmente delega a escrita para a inteligência artificial. E qual seria o primeiro grande risco, então? O primeiro é a diluição da autoria. Sabe, a autoria humana é idiosincrática. Ela conecta conceitos de um jeito inesperado, tipo baseada na sua experiência de vida, nas suas leituras prévias, até na intuição. E a máquina opera numa lógica completamente diferente disso, né? Totalmente distinta. E aqui entra a necessidade da gente entender o mecanismo, porque se a máquina não tem intuição, como que ela escreve? Pelo que entendo, esses modelos não sabem de fato as coisas, certo? Exatamente, eles não sabem os fatos. Eles operam por probabilidades estatísticas, é isso? Precisamente isso. Um LLM, na essência, é tipo um motor de previsão muito sofisticado. Ele analisa o texto que você colocou e calcula qual é a próxima palavra, o próximo token que tem a maior probabilidade matemática de aparecer em seguida. Caramba! Tudo isso baseado naqueles trilhões de textos que ele usou no treinamento. Então, como eles buscam sempre a maior probabilidade, esses modelos tendem inerentemente à média absoluta do pensamento humano. Ou seja, o resultado é um texto até estruturalmente correto, mas genérico, derivativo. Sim, completamente desprovido de qualquer faísca criativa genuína, sabe? É literalmente uma média estatística que vira parágrafo. Olha, isso levanta um ponto bem alarmante. Porque se o primeiro risco é perder essa voz única, o segundo risco parece atingir o nosso cérebro direto. O artigo fala de descarregamento cognitivo, né? Isso, o cognitive offloading. Que me lembra demais o que acontece com a gente o GPS do carro. Nossa, essa analogia é perfeita. Pois é, a gente usa o GPS para absolutamente tudo hoje em dia, né? E não é só que a gente esquece o nome de uma rua. Ocorre uma atrofia real da nossa capacidade de criar mapas espaciais na cabeça. Exato, se você não luta para achar o caminho, o cérebro terceiriza aquilo. Sim, a gente perde a habilidade de se localizar no próprio bairro.
E no contexto da produção de conhecimento, isso é devastador, entende? Existe um paradigma fundamental aqui: a escrita não é só o recibo de um pensamento que já está pronto. Aham. A escrita é o próprio maquinário que faz o pensamento crítico ser forjado. É tipo, durante aquele processo doloroso de tentar juntar duas frases, que o pesquisador percebe uma falha na própria lógica. Reescrevendo de Peudira ganha contorno, né? Mas deixa eu te apertar um pouquinho aqui com toda a educação, claro. Pode falar. Se a inteligência artificial consegue escrever um texto muito mais polido e infinitamente mais rápido do que um pesquisador super cansado às 2 da manhã, por que a gente não deveria simplesmente delegar essa tarefa burocrática? Bom, o que é fascinante aqui é justamente essa quebra de paradigma. A gente costuma ver a escrita como burocracia, né? O registro do que a gente já pensou. Sim, a gente tem muito essa visão. Mas se escrever é de fato pensar, então terceirizar a escrita para o algoritmo significa terceirizar o próprio desenvolvimento do seu intelecto. Uau! Então o pesquisador que pede para a máquina redigir um capítulo não está só economizando tempo. Não tá. Ele tá abdicando da oportunidade de aprender e de refinar o próprio intelecto. Faz todo sentido. E tem também o terceiro risco que o autor aponta, né? Sim, que envolve a privacidade e a propriedade intelectual. Quando a gente joga rascunhos inéditos ou dados não publicados numa plataforma pública de IA, a gente corre um risco enorme de vazar essas informações. E isso alimenta futuras versões do modelo, né? É uma quebra de confidencialidade gravíssima. Exatamente. Bom, sabendo que essa sedução toda da eficiência pode atrofiar o nosso cérebro e vazar os nossos dados, como é que a gente evita esse colapso? A solução no artigo não é jogar o celular fora, certo? Claro que não. A resposta está em definir o destino e mapear a rota antes de ligar o motor da inteligência artificial. Essa é a fase 1 do guia. O planejamento pré-IA. E ele estabelece uma regra de ouro inegociável, né? Nunca comece pelo chat. Exato. Nunca. Toda escrita rigorosa tem que começar fora da ferramenta. Ou seja, o humano define a pergunta de pesquisa. A pergunta, a hipótese, o marco teórico e toda a estratégia metodológica de forma independente. Na ciência política, que é a área do autor, se alguém simplesmente abre o chat e digita tipo, escreva uma introdução sobre polarização política, pá. A máquina que está mandando. Sim, é o algoritmo com aquela tendência à obviedade estatística que vai definir o escopo da pesquisa, e não o cientista. E também tem a questão da anonimização completa dos dados, né? Antes de qualquer clique, tem que proteger a informação, tirar nome de entrevistado, essas coisas. Sim, infração ética gravíssima não fazer isso. Os modelos treinam com o que recebem. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque uma vez que o planejamento está feito, como que a gente fala com a máquina? O autor chama o pesquisador de designer de narrativas, né? Sim, a famosa engenharia de prompts. A gente deduziu que comandos genéricos geram textos medianos, certo? Já. Então, não dá para só pedir, melhora este texto. O autor sugere que a gente tem que atribuir uma identidade rigorosa, um papel para a ferramenta. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, você instrui a IA assim: atue como um pesquisador sênior especialista em instituições políticas comparadas. E o que isso muda lá dentro do algoritmo? Altera drasticamente o espaço probabilístico de busca de palavras. Em vez de procurar em toda a internet, ela restringe o vocabulário, o tom e a estrutura para artigos avançados daquela área. O nível do texto dá um salto enorme. Nossa, e isso serve demais para o dia a dia de quem nos escuta, mesmo fora da academia. Imagina no mundo corporativo você pode pedir para a IA atuar como um estrategista financeiro sênior, definindo que o público é a diretoria executiva. Perfeito. A ferramenta deixa de ser uma máquina de escrever e vira uma assistente especializada operando só dentro das fronteiras que você delimitou. Aí o texto começa a nascer, né? O que nos leva para as fases 2 e 3. Porque, beleza, geramos o texto, mas como garantir que ele não soe como robô? Entra a iteração. E uma tática brilhante do artigo é usar a IA como uma parceira de embate socrático. Embate socrático, adorei isso. A gente não pede para ela gerar texto novo. A gente entrega o nosso rascunho humano e pede para ela achar as falhas lógicas. Exatamente. A gente pede para a IA atuar como uma crítica socrática implacável. Essa tática é genial porque ataca uma vulnerabilidade cognitiva nossa, que é a ilusão de profundidade explanatória.
Que é aquela falsa sensação de que a gente entende algo melhor do que realmente entende, né? Isso. Sabe aquele exemplo clássico do zíper de jaqueta? Todo mundo acha que sabe como funciona, até alguém pedir para desenhar o mecanismo interno num papel. E aí a gente percebe que o conhecimento era super raso. Acontece direto. Na pesquisa acadêmica é a mesma coisa. Ao mandar a inteligência artificial fazer perguntas difíceis sobre o nosso texto, a gente força o cérebro a preencher as lacunas ativamente. A máquina funciona como um catalisador do pensamento. E tem um detalhe no artigo que eu achei vital. Ele diz para sempre pedir a IA para justificar as alterações que ela sugere. Sim, sempre pedir justificativa. Porque às vezes, disfarçada de uma correção gramatical, ela muda o sentido teórico da sua frase, né? Entendeu por que mantém o autor humano no controle da narrativa. Exato. E isso prepara o terreno para a fase 3, que é a apropriação. Dar a alma ao texto. Porque o material que volta da IA é muito limpo, muito mecânico. Tem que reorganizar a sintaxe com a mão humana mesmo. É imperativo. E é aí que o autor faz um alerta super severo sobre os vícios de linguagem das máquinas. Os famosos data prints. Os data prints. Acho que essa é a parte mais hilária e preocupante ao mesmo tempo. É tipo a marca d'água invisível do robô, né? São os cacuetes do robô. De repente a gente começa a ler artigo onde tudo é crucial, tudo é essencial, tem um excesso absurdo de marcadores, ponto e vírgula, e a palavra insights aparece o tempo todo. Sem falar nas traduções literais, né? Como a maioria desses modelos globais é treinada em textos em inglês lá do norte global, eles importam as estruturas de lá. Sim, o exemplo do artigo é muito bom. A máquina pega a expressão rich tapestry e traduz direto como uma rica tapeçaria. Quem é que fala assim no Brasil? Pois é. A gente começa a ter textos de sociologia falando sobre a rica tapeçaria das relações humanas. Fica engessado. Não é só um problema de estilo, é uma colonização linguística sutil, sabe? E qual a recomendação de ouro do autor para caçar essas costuras robóticas? Surpreendentemente analógica, lê o texto em voz alta. Genial, porque o nosso ouvido pega na hora a falta de fluência orgânica, né? O ouvido interno está treinado para a linguagem humana. Ele capta aquela palavra super utilizada ou uma frase que a gente jamais diria conversando. Bom, depois de expurgar os clichês robóticos, a gente entra na fase 4. O texto está com a nossa voz, mas será que os fatos estão corretos? Aí o tom precisa ser de alerta máximo. Entramos na fase de auditoria rigorosa. A inteligência artificial é super fluente, claro, mas ela tem uma propensão crônica à invenção, as famosas alucinações. Onde a eficiência pode virar um desastre total. O artigo tem uma regra absoluta aqui que não admite exceção. Nunca cite um texto que você não leu na íntegra. Nunca. E o exemplo que o autor dá é assustador. O clássico livro Jogando Boliche Sozinho, do Robert Putnam. Ah, sim? Como o LLM prevê palavras por proximidade semântica, ele cruza o nome do Putnam e o conceito de capital social com algo que estava no seu prompt, tipo redes sociais. Certo. E aí ele gera um parágrafo lindamente escrito, citando o ano de publicação e o título certos, mas inventando que o Putnam tem uma teoria sobre algoritmos digitais. Caramba! E o livro é do ano 2000. Nem existia rede social direito. Pois é, ela cria uma mentira estruturalmente inatacável. A citação tá ali, o nome é real, o cérebro humano, já cansado, olha aquilo e valida. E se o nano só copiar e colar aquilo porque parece erudito, ele está fabricando dados. Plágio de ideias que nem existem. Exato. É uma falha ética gravíssima. E a responsabilidade por isso é intransferível, que é o que nos leva à fase 5. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê o imperativo da transparência. Porque a máquina não tem personalidade jurídica, né? Nenhuma. Ela não assina retratação em revista científica. A responsabilidade por erro, plágio ou alucinação é 100% do autor humano. E por isso, declarar o uso dessas ferramentas é obrigatório. E não é só botar no rodapé, usei IA. Tem que declarar a plataforma, a versão e a data, né? Tipo... Cláudio 4.5 Opus e Gemini 3.0 Pro usados em novembro de 2025. A data é vital, porque esses modelos mudam silenciosamente nos servidores das empresas. O algoritmo de janeiro é diferente do de dezembro, mesmo tendo o mesmo nome. Sim. E falando em transparência e ética, a gente precisa falar sobre o lado sombrio dos botões. Tem imagens no apêndice do artigo que são muito reveladoras. As interfaces das plataformas.
Isso. Porque o Gemini ou o Claude tem lá opções de editar, encurtar texto, super normal. Mas quando ele mostra plataformas focadas no público acadêmico, como o SciSpace, as opções são meio assustadoras. Sim, o design revela muito. Nessas plataformas a gente acha botão de escreva a introdução automaticamente, ou o pior de todos, continue escrevendo com citações. Nossa, esse botão é bizarro. Onde a gente traça a linha entre o assistente útil e o ghostwriter antiético? Porque se você clica em continuar escrevendo com citações, acabou sua autoria ali, né? Acabou. Você joga fora todo o planejamento e a verificação. A máquina inventa o argumento e cita obras que você nunca leu. Nesse instante do clique, você deixa de ser autor e vira só o corretor ortográfico de um robô que está alucinando. É assustador? Bom, a gente está chegando ao fim do nosso mergulho. O resumo da ópera é que a IA tem que ser uma bússola, né, que testa nossas hipóteses, mas jamais o piloto automático. Com certeza. E o autor recomenda uma prática excelente para manter essa consciência: o diário de bordo da IA. O que seria isso na prática? É o hábito de documentar a sua interação, anotar quais comandos deram certo, onde a ferramenta alucinou fatos e como ela te ajudou a destravar o raciocínio. Essa reflexão cria musculatura intelectual para você dominar a máquina em vez de ser dominada por ela. Então, o que tudo isso significa? Significa que cultivar essa vigilância contínua é o que vai separar, muito em breve, um pesquisador de excelência de um mero digitador de prompts. Tem que ter coragem para ler os textos na íntegra e limar os clichês robóticos. Se me permite um adendo final, aprofundando aquela ideia dos data prints. Claro, manda ver. Eu deixo uma reflexão provocativa sistêmica. Hoje, a máquina treina com um pensamento humano histórico. Mas se a gente continuar publicando textos preguiçosos, cheios de cruciais e ricas tapeçarias, as versões futuras da inteligência artificial vão treinar em cima dos nossos artigos acadêmicos gerados por inteligência artificial. Um ciclo infinito, né? Um ciclo recursivo de mediocridade. A máquina vai treinar nos próprios clichês. Proteger a autenticidade dos nossos textos hoje é, no fundo, proteger o conhecimento crítico das próximas gerações. Uma reflexão fortíssima para a nossa audiência do DataCast ponderar. Muito obrigado por esse mergulho profundo. E até a próxima.